E estamos, senadora, trabalhando em cima de informações que não são verdadeiras. O senador Ferraço, no seu relatório, colocou um dado que ele obteve num texto do Pastore, já antigo, de que 98% das ações trabalhistas no mundo seriam brasileiras. Não é verdade. Se fosse verdade, no resto do planeta Terra, proporcionalmente, nós teríamos 81 mil ações. E ele diz que os Estados Unidos teve, durante o ano, enquanto nós teríamos 2 milhões, teve 75 mil. Não é verdade. Esse dado, senadora Gleisi, senador presidente, é relativo às ações na Justiça Federal americana. E apenas 2% das ações trabalhistas norte-americanas vão para a Justiça Federal. O número é bastante semelhante ao nosso número. E os Estados Unidos tem uma lei que consolida ações coletivas. Por exemplo, teve uma ação contra a Boeing de 190 mil pessoas que se transformou numa ação só, porque por força de uma lei se consolida estas ações com um caráter universal contra todos. Então, nós estamos trabalhando em cima de desinformações e ninguém disse nada a respeito disso até agora. O ministro Barroso repete esse dado numa conferência na Inglaterra, se não me engano. Barbaridade. Não é verdadeiro, se baseou num texto que é citado por inúmeros parlamentares e juristas que não corresponde à verdade. É claro, senadora, que nós temos problemas com a legislação trabalhista. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que já tiveram um empregado no Congresso Nacional, um trabalhador, tiveram problemas com a legislação trabalhista, mas são problemas mais dos próprios advogados, que entram com ações em qualquer circunstância, com ou sem razão. É uma forma de pressão. E isso apavora as pessoas. Eu li na revista Veja um chefe de cozinha francês, senador Cidinho, dizendo que o Brasil tem que resolver esse problema porque ele teve que fechar o restaurante dele em função de ações trabalhistas. Perceba bem, o restaurante francês de luxo em São Paulo foi aberto num momento de recessão, uma má avaliação do promotor do investimento. E ele fechou pela recessão, pela incompetência, pelos preços altos que cobrava. Agora a Veja coloca ele nas páginas amarelas, afirmando que a solução para ele é não pagar mais trabalhadores. É o trabalho escravo que vai resolver a questão da manutenção do seu restaurante aberto. Claro que tem muita coisa que ser modificada e muita coisa foi modificada ao longo do tempo na legislação trabalhista. Eu comecei a minha vida de advogado como advogado trabalhista no escritório do Edésio Passos em Curitiba. Era eu, o Edésio Passos, o Nestor Malvese e mais alguns companheiros, o Paulo Bastos, que era o grande advogado da época. Eu sei os percalços que essa legislação pode oferecer a habilidade de um advogado mal intencionado. Mas querer resolver esse problema com a escravização do trabalho é de uma estupidez brutal. A recessão se resolve com investimento público. Eu cansei de repetir aqui, nessa tribuna do Senado, senadora, os Estados Unidos resolveu a recessão, senador Cidinho, diminuindo a carga horária dos trabalhadores e aumentando o salário, e adotando a especialização do trabalho em linha de montagem. É o taylorismo proposto pelo Ford. A Alemanha resolveu o problema numa associação das grandes empresas e o Estado para a realização de infraestruturas, ao mesmo tempo em que o governo alemão reduziu a quase nada a remuneração da rolagem da dívida e garantiu uma taxa interna de retorno para os investidores que participassem dos grandes projetos de infraestrutura. Nós estamos na contramão disso tudo, mas o pior, senadora, é que nós estamos realmente sem governo. Então, de repente, um procurador da República desafia e agride o presidente da República, um procurador da República.
Não é possível. Eu acho que o governo não tem condição de governar. A Polícia Federal parou a emissão de passaportes como uma retaliação contra o governo. É claro que eles podiam escalonar as suas despesas em cima do orçamento que tinham. Então nós estamos vendo corporações se colocando acima da presidência da República. E isto ocorre por quê, senador Cidinho? Porque nós não temos um presidente legítimo eleito, suportado pelo voto popular. Nós estamos numa situação extremamente difícil. Ao mesmo tempo, corporações afastam senadores com denúncias. Eu não vou julgar o mérito dessas coisas. O Brasil sabe que uma boa parte dessas denúncias são verdadeiras e que nós precisamos mesmo punir a corrupção. Mas não é possível que seja feito ao alvitre de pessoas singulares estabelecidas em instituições, sobre o veso do domínio corporativo que não passa pelo voto popular e pelos desejos da nação. Não há dúvida, senadora, que o Congresso Nacional, Senado da República, devia parar essas reformas. Não definitivamente. Nós precisamos mexer na legislação do trabalho, mas não dessa forma assodada. Isso. Deixar, então, os erros que foram cometidos na Câmara para correção por parte do presidente da República, que não preside mais nada, que está sendo agredido por Polícia Federal, pelo Ministério Público, que não tem rigorosamente nenhuma condição de governo. Soube que ontem o senador Jader Barbalho fez um discurso que parou esse plenário do Senado Federal. É isso, nós temos coisas extremamente sérias acontecendo. E essa irresponsabilidade do Senado da República com esses projetos pode nos levar a uma situação muito pior, de conflagração nacional. Isso aí. O trabalhador brasileiro não vai admitir ser relegado à condição de escravo. E veja, mais uma vez, como antigo advogado trabalhista, eu digo que muita coisa precisa ser mudada. Fundamentalmente pela irresponsabilidade dos advogados trabalhistas, de uma boa parte deles, que entram com ação em qualquer circunstância. O trabalhador não tem ideia da natureza da ação que estão impetrando em nome dele com uma procuração obtida na porta do escritório de advocacia. E isso desestabiliza e mexe com a cabeça de boa parte do empresariado pequeno e médio. Talvez até nós tivéssemos que redigir uma espécie de um simples trabalhista, que modificasse essa pressão em cima de pequenas e médias empresas, mas estabelecesse o quadro geral de garantias que são conquistas da sociedade humana ao longo dos séculos. É o Estado de Direito Social. Mas parece que a irresponsabilidade e a cegueira do Congresso Nacional está prevalecendo. Eu espero que alguma força catalítica acelere o processo, um estalo como o do padre Vieira, que o transformou de um devoto da Virgem Maria, de uma hora para outra, um dos mais importantes oradores sacros da língua portuguesa. Obrigada, senador Requião. Vossa Excelência tem toda a razão. Nós precisamos modernizar a legislação trabalhista. E Vossa Excelência tem razão em falar numa modalidade de simples trabalhista. Nós temos que modernizar do ponto de vista da tecnologia. Hoje nós temos outras formas de trabalho. Enfim, mas não da forma como está sendo feito aqui. Aqui não é para melhorar a vida do povo brasileiro. Aqui é para ajustar a lucratividade de um setor da sociedade. É isso que está se discutindo, senadora, aqui. Me permita só um exemplo que me ocorre agora. Na década de 90, a Kodak era detentora da comercialização de 85% do papel fotográfico do mundo. Ela dominava a indústria da fotografia. A inovação tecnológica, a digitalização das máquinas fotográficas, e ela tinha, se não me engano, 195 mil empregados. Em 3 anos, acabou. A Kodak desapareceu do planeta Terra como empresa importante. A inovação tecnológica está a exigir mudanças na legislação. Muito bem. Mas não essa pasmaceira, esse absurdo que está sendo votado, sob o pretexto de que o absurdo será resolvido pelo Temer, que leva apito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal a cada momento.
Estamos transformando o nosso país numa ridícula república bananeira. Estamos tirando completamente a credibilidade do Executivo, do Legislativo, e o Judiciário já está perdendo por esforço próprio a sua. Ferraço, havia uma afirmação que o Brasil tinha o maior número de processos trabalhistas do mundo, 95. Depois disso, eu vi uma afirmação do ministro Barroso, que não era 95%, era 98%. Isso é de uma insensatez, de uma redução ao absurdo monumental. Porque se nós aceitássemos esses cálculos, por exemplo, apenas 81 mil processos trabalhistas restariam no mundo, num cálculo proporcional. Mas o professor Casagrande, advogado do Paraná, fez um levantamento dessa questão. Eles se basearam nessas afirmações a uma entrevista do Pastore, professor José Pastore, antiga já. E o professor José Pastore se suportou em dados da Justiça Federal norte-americana. Ocorre que nos Estados Unidos apenas 2% dos processos trabalhistas vão para a Justiça Federal. 98% são da competência da Justiça Estadual. Portanto, um erro completo repetido pelo nosso relator e pelo meu amigo ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal. Absurdos não questionados. Realmente não poderia ser assim. E nesses cálculos nós tínhamos que levar em consideração a população trabalhadora de cada país, a população de cada país. Nada a ver. Só a Alemanha tem 600 mil por ano. Mas a Alemanha tem uma população extraordinariamente menor que a brasileira. Nos Estados Unidos há uma lei antiga, se não me engano, do período do Roosevelt, que as ações têm que ser julgadas coletivamente. Por exemplo, no trabalho do professor Cássio Casagrande, há uma referência a uma ação contra a Boeing, uma ação, e como tal considerada, inclusive na Justiça Federal, que envolvia 195 mil funcionários que acabaram ganhando e rateando alguns milhões de dólares de indenização. Então, esses absurdos vão se somando. Mas o absurdo maior eu li na revista Veja, nas páginas amarelas desta semana. Um chefe de cozinha, francês, se não me engano, abriu um restaurante em São Paulo. Um restaurante fino e caro, senador Lobão, numa época de recessão. Uma avaliação mal feita. Um restaurante mal administrado, mal tocado, num momento em que não se aconselharia uma iniciativa desta natureza. Mas ao longo daquelas encantadoras páginas amarelas da Veja, ele afirma que a única solução para o Brasil é a reforma trabalhista, porque ele fechou o restaurante e teve que pagar trabalhadores. Então ele parte do raciocínio que o seu empreendimento só seria viável pela escravização do trabalho. E esse argumento acaba sendo utilizado por um número enorme de pequenos empreendedores que, sem entender que nós estamos num processo de recessão, que não existe financiamento razoável para novos empreendimentos e que é praticamente impossível, por falta de demanda e falta de consumo, levar pequenos e médios investimentos, se somam a esta oposição aos trabalhadores e a esse encanto absurdo pelas mudanças da CLT. Já afirmei, senador Lobão, que uma parte da minha vida eu utilizei como advogado trabalhista. É claro que precisamos ter algumas modificações na legislação da CLT. Uma delas seria, por exemplo, conter a irresponsabilidade dos advogados que vendem ações para qualquer trabalhador demitido de qualquer tipo de emprego. É um negócio, não é? Porto de Paranaguá, no Paraná, outro dia tinha uma ação de 600 milhões de reais aqui, que começou no meu governo. Nenhum trabalhador teria direito a um tostão, porque os advogados já tinham comprado os seus direitos por antecipação. É um negócio, o negócio das ações trabalhistas. Mas não é isso que me deixa mais espantado nesse processo todo. Nós estamos num processo recessivo. O mundo saiu desses processos recessivos recentemente, na década de 30. Na Alemanha, com a nova política, comandada pelo Horace Greeley e Armand Schacht. O que ele fez?
Ele acabou com os juros na rolagem da dívida alemã, jogou radicalmente para baixo. Os rentistas ficaram desesperados. Então ele propõe, numa ação comum do governo com as grandes empresas alemãs para a reconstrução da infraestrutura da República. Propõe que quem investisse nos projetos, nas autobans, nas siderúrgicas, os projetos de infraestrutura básica, teriam do Banco Central uma garantia de renda, uma taxa interna de retorno garantida, que chamou-se, à época, MOF, porque ela foi dirigida fundamental e inicialmente para o setor metal-mecânico. As autobans foram construídas também. Com isso, em 6 meses, a Alemanha retomou o crescimento, atingiu uma situação fantástica de pleno emprego. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Não só o investimento público das empresas públicas estaduais, municipais e federais que mexeram na infraestrutura, o Exército se cuidando da dragagem de todo o litoral, mas fundamentalmente medidas na área do trabalho. Taylor era o economista da época e Taylor dizia que a produtividade da economia só seria alcançada com a especialização do trabalho. Um trabalhador especializado, treinado, iria produzir no mesmo tempo muito mais que outro que não tivesse treinamento. Ora, Ford, à época, se apropria das ideias do Taylor e aplica estas ideias da especialização à linha de montagem. E daí veio a linha de montagem, o famoso Fordinho, que o mundo inteiro conhece, um sucesso absoluto, especialização em linha de montagem, quadruplicou a produtividade dos empregados da Ford e, por extensão, de toda a estrutura industrial norte-americana que acompanhou a ideia do taylorismo fordista. Franklin Delano Roosevelt, presidente da República de então, tenta condecorar o Ford. E ele recusa a condecoração. Mas por que, pergunta o presidente? Porque, responde o Ford, nós estamos inviabilizando definitivamente a economia dos Estados Unidos, que está em recessão. Mas o que eu faço então? E o Ford aconselha o presidente. Presidente, você reduz a carga horária dos trabalhadores e aumenta o salário, porque não adianta aumentar a produção se não existe demanda interna, não existe quem compre. E ao lado dos grandes investimentos públicos, o contrário desta recessão provocada por essa medida provisória constitucional que nós aprovamos aqui, essa emenda constitucional, os Estados Unidos reduz a carga horária e aumenta o salário mínimo e se inicia a saída do processo recessivo norte-americano. Outro dia, o Donald Trump, o novo presidente americano, declara para quem quisesse ouvir: não há possibilidade de um país se desenvolver se não proteger a sua indústria e os seus trabalhadores. Nós estamos no caminho contrário. E sem fazer as acusações e as críticas que os meus companheiros já fizeram, a exaustão a esta loucura que é esta mudança na CLT, nós estamos no caminho errado. Temos uma oportunidade de fazer uma mudança consequente. É paralisar esse processo nesse momento e estudarmos com responsabilidade o que podemos fazer. Eu, como ex-advogado trabalhista, me somo aos que levantaram considerações que têm algumas coisas interessantes no projeto. Mas poderia dizer que as coisas interessantes não são novas e as coisas novas não são interessantes, repetindo uma frase utilizada à exaustão por profissionais da política. O meu conselho, a minha esperança é que nós paralisemos esse processo inteiro. E, por outro lado, presidente, nós não temos mais governo. O presidente Temer é desafiado por procuradores da República, com linguagem pesada e desaforos. A Polícia Federal resolve unilateralmente parar a emissão de passaportes, prejudicando uma parte da população que quer viajar, num desafio ao presidente. De repente, não será o presidente cassado por um processo do procurador Genot na Câmara, mas a desmoralização e a quebra da hierarquia nacional é tão profunda que ele acaba preso por um guarda de trânsito numa esquina, porque não existe mais respeito algum à hierarquia e não existe, a rigor, presidência da República.
nós devíamos dar um freio de arrumação nesse processo e resolvermos o problema da legitimidade. Já de trabalho, uma legitimidade que nos atinge. Procuradores e juízes afastam senadores, decretam prisões sem nenhum suporte legal. E eu não estou defendendo ninguém, porque eu acho que a corrupção tem que ser combatida e essa é uma exigência do país. Mas eu hoje, no plenário do Senado, com pouca atenção dos meus pares, repetia um resumo do martelo das feiticeiras, o manual que dava direção para a Santa Inquisição na liquidação de milhares de homens e de mulheres na Idade Média. Nós não temos mais o limite da lei, nós não temos mais governo, não temos mais hierarquia e não temos mais respeito. E nessa confusão fundamental e absoluta seria responsável e inteligente pararmos a discussão desse projeto, para redigir, talvez até a partir daqueles 7 artigos mandados pelo Presidente da República para a Câmara Federal, uma modificação razoável e moderna. É claro que vamos ter modificações, Presidente Lobão. Eu lembrava hoje no plenário que na década de 90, uma empresa como a Kodak tinha 195 mil empregados e dominava 85% da venda de papéis fotográficos no mundo. Em 3 anos, com as mudanças tecnológicas, a empresa foi extinta. E a nossa responsabilidade, mesmo diante dessas possibilidades de rápidas modificações na relação de trabalho, com o avanço da tecnologia, nós teríamos a responsabilidade de providenciar meios para defender os que nos elegem, o povo brasileiro, da velocidade dessas inovações e não viabilizarmos uma estúpida, irracional mudança que nos levará inevitavelmente a um conflito social. É a minha posição, é o apelo que eu, muito provavelmente, de forma inútil, faço à Comissão de Constituição e Justiça.